ela havia feito algo que seu pai não aprovava. Se bem que ninguém sabia de certo o que era. No entanto, ele a pegou pelos cabelos, a arrastou até os penhascos e a jogou no mar. E lá no mar os peixes comeram sua carne e seus olhos. E seu esqueleto se arrastou durante anos e anos com as correntezas. Um dia, um pescador foi para lá pescar. Mas ele não sabia que aquela baía era amaldiçoada. Ele jogou o seu anzol, que foi descendo, 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 até se enroscar logo em que? Nos ossos da costela da mulher esqueleto. Quando ele sentiu a fisgada, ele de imediato já pensou: opa, agora eu peguei um dos grandes. Agora eu peguei um mesmo. E quando ele começou a puxar, ele ia pensando na quantidade de gente que ele iria alimentar com aquele peixe, do quanto que ele iria ficar famoso e do tanto de tempo que ele iria se ver livre da obrigação de pescar novamente. E ele puxava e puxava aquele peso que estava na ponta do anzol, e quanto mais ele puxava, o mar se agitava, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, mais ela se enrolava na rede, com a certeza de que estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície. Então o pescador se virou para pegar as redes e não percebeu a cabeça calva surgindo das ondas. Não percebeu os pequenos corais brilhantes ao redor das órbitas do crânio. E não percebeu o musgo que se embrenhava no meio dos dentes de marfim. Quando ele se voltou, o esqueleto inteiro estava postado bem diante dele. "Ah!" gritou o homem. E seu coração desceu até os pés, e seus olhos se esconderam atrás da cabeça. "Ah!" berrou ele, soltando aquilo do seu caiaque. E começou a remar loucamente em direção à praia. Sem perceber que ela estava ainda enrolada em sua rede, ele se assustou mais ainda, pois parecia que ela estava nadando atrás dele e com seus braços se agitando como se quisesse arrastá-lo para as profundezas. "Ah!" E ele uivou quando enfim chegou na praia. De um salto ele pulou e saiu correndo. Saiu correndo, não percebendo o cadáver branco aos solavancos atrás dele. Enquanto ela era arrastada na praia, ela ia recolhendo os peixes que ali estavam e se alimentando deles, ela saciou uma fome que há muito tempo ela tinha. Então o homem correu para sua cabana, entrou, fechou a porta e se sentou num canto escuro da sala. Ufa, enfim estava salvo. Mas qual não foi a surpresa quando ele acendeu a lamparina e ali estava ela. Aquilo, um monte jogado no chão, um monte de ossos empilhados, enrolados com linha e sujeira. Mas então algo aconteceu. Algo que ele não saberia explicar bem o que foi. Talvez fosse a luz que tivesse suavizado as suas feições, ou talvez fosse o fato de que ele realmente era um homem solitário. Mas a sua respiração, então, ganhou um quê de delicadeza, e como uma mãe que conversa com seu filho, ele começou a desenrolá-la da linha de pesca. Oh, nanana. E ele foi desenrolando fio a fio, montando osso por osso, até recolocá-la inteira novamente. Então ele pegou um cobertor de pele e a cobriu para aquecê-lo. Acendeu um foguinho
e se sentou e ficou observando ela durante um tempo. A mulher esqueleto ficou calada durante todo esse tempo, porque ela tinha medo da reação do homem, medo de que talvez, dependendo do que ela falasse, ele poderia até jogá-la de novo no penhasco novamente. O homem então sentiu um enorme sono, se deitou e logo estava sonhando. Às vezes, quando nós dormimos, acontece de uma lágrima escorrer nos nossos olhos. Nós não sabemos exatamente o que representa isso, mas nós temos a certeza de que esse sonho ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto, quando viu aquela lágrima, sentiu uma sede daquelas. Então, ela foi se aproximando, rastejando e estalando e rangendo seus ossos. Chegou perto do homem, pôs a boca na lágrima e a sorveu. E aquela lágrima foi para ela como um rio que a preencheu por completo, saciando a sede eterna que ela tinha. E sentada ao lado do homem, ela pegou, colocou a mão dentro dele e retirou-lhe o coração. E como um tambor, ela começou a batucar. E batendo, ela cantou uma canção, uma antiga canção. E na canção, ela pedia por carne, vísceras e órgãos. E tudo isso começou a crescer nela. E ela pedia por uma abertura entre as pernas, e seios fartos e compridos, para que ela pudesse acalentar e cuidar de todos os seres. E, enfim, ela pediu por tudo que uma mulher possui. Quando, enfim, ela se tornar uma mulher completa novamente, ela se enfiou debaixo das cobertas do homem, com a pele de um tocando a pele do outro. Devolveu-lhe o coração, e assim eles acordaram juntinhos, entrelaçados na noite. De um outro jeito agora, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não se lembram da primeira desgraça que ocorreu em suas vidas, dizem que eles foram embora e viveram muito felizes, sendo sempre alimentados pelos seres que a mulher conheceu debaixo d'água. As pessoas garantem que essa história é verdadeira e é só isso que elas sabem. Bom, pessoal, meu nome é Pinho, do canal Mesa Amarela, e essa história que eu contei para vocês é a história da mulher esqueleto. Esse é um conto inuit que fala sobre relacionamentos. Ele fala mais precisamente sobre a natureza vida, morte e vida dos relacionamentos. E essa natureza vida, morte e vida, ela nos diz que tudo tem um início para que se tenha um fim. E que também tudo tem um fim para que se tenha um outro início e por aí em diante. E a mulher esqueleto, ela nos fala que para podermos compreender realmente essa natureza, nós temos de encará-la e de aceitá-la. E não só isso, temos que trabalhar com ela, criar laços e, de certa forma, desenrolar para que possamos quebrar essa imagem horrenda que ela nos causa. E é por isso que ela aparece durante a nossa vida por muitas vezes. Seja no momento em que escolhemos um parceiro, ou na decisão de ter um filho, ou na própria escolha de um caminho, né? E esse encontro ele é caracterizado por um momento de profunda angústia, como se pudéssemos encarar a própria morte diante dos nossos olhos, né? Então frases como o que estou fazendo da minha vida? Sou jovem demais para assumir isso. Não estou preparado, eu preciso de mais tempo, né? São frases que normalmente as pessoas falam depois de um encontro desses, né? E particularmente durante o processo de criação, eu vejo que isso acontece com frequência, né?
No momento, por exemplo, em que a gente tem uma grande ideia revolucionária que vai mudar o mundo, mas que depois de um tempo a gente percebe que para concretizar essa ideia vai ter que acontecer, vai ter de haver um sacrifício, um comprometimento, um gasto de energia, tempo, um gasto de vida mesmo, e que com isso nos aproximamos um pouco mais da morte, aí pronto, nos deparamos com ela. E isso nos basta para que nós jogamos ela no penhasco novamente, né? Então eu acredito que a aparição da mulher esqueleto na vida de uma pessoa é um presente. E é como se fosse um presente todo embolado, né? E que a nossa tarefa é desembolar esse presente para que a gente possa entender realmente essa natureza e assim sermos alimentados aí pelos seres dos mares por toda a vida, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo e convido para se inscrever no meu canal aí para assistir os próximos e mais conteúdos que virão aí, ok? Um abraço a todos!